Amém, irmãos? Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias. 2 Coríntios, capítulo 5. 2 Coríntios, capítulo 5. Graças a Deus. Graças a Deus. 2 Coríntios, capítulo 5. O título da nossa mensagem de hoje é Uma luz que está se apagando. Essa é uma realidade muito triste, mas é uma realidade que nós não podemos fugir e que nós temos que vigiar constantemente. Nós somos essa luz que está se apagando. Precisamos ter o mesmo cuidado daquelas virgens prudentes que trouxeram azeite na reserva. Constantemente precisamos ser alimentados, exortados, disciplinados, discipulados, motivados. E Deus faz isso não de forma virtual, mas de forma presencial e próxima. Infelizmente, irmãos, essa pandemia, como o irmão José falou ontem, ela traz um aspecto muito ruim. Pessoas estão enfermas, pessoas morreram, mais de 80 mil pessoas já morreram no nosso país. Mas na igreja, como o próprio Senhor Jesus diz, e a palavra de Deus não mente, todas as coisas cooperam para o bem, inclusive essa pandemia. Há uma separação inevitável nos sermões de Jesus. Aquele rabino jovem que inicia a sua vida de pregação, logo é seguido por uma multidão. Desde já, ele já trata de maneira diferenciada dois grupos de pessoas que o seguiam: os discípulos e a multidão. E aqui o apóstolo Paulo, ele segue nessa mesma direção. O apóstolo Paulo está querendo mostrar que uma das coisas que diferencia o cristianismo autêntico do cristianismo falso é que o cristianismo autêntico, ele se alegra muito mais nas coisas espirituais e nas promessas celestes do que na possibilidade de ter uma vida vitoriosa do ponto de vista humano aqui na terra. Então, se você chega para um cristão autêntico, você quer R$1 milhão, ou você quer ter a experiência de evangelizar alguém e essa pessoa crer em Cristo? O que você acha que o cristão autêntico vai dizer? O que você acha? Eu faço de todas as coisas para, se possível, salvar alguém. Então aqui nós vamos ver que os falsos mestres não seguem nessa direção. Os falsos mestres, eles são aqueles que estão enchendo as igrejas hoje, estão ocupando os púlpitos. São aqueles em que estão sempre à mão com uma receita de sucesso. Eles têm uma receita para que o seu casamento seja um casamento de sucesso. Ele tem uma receita para que você tenha uma vida financeira de sucesso. Eles vão ter uma receita para que você se livre das drogas, né? Então o falso mestre é aquele que bola a receita. Enquanto que o verdadeiro cristão é aquele que diz: olha, o mundo não tem receita, o mundo não tem remédio. A única alternativa para a gente é iniciarmos uma peregrinação rumo à cidade celestial, seguindo de perto as pegadas de Jesus. Por mais estreito que seja o caminho, mas é esse o caminho que nos deixará em segurança. Precisamos fazer como Ló, sair de Sodoma e Gomorra, pois ela será destruída.
isso que o apóstolo Paulo está nos ensinando aqui em 2 Coríntios 5. Por isso ele diz, enquanto ausentes no corpo, enquanto estamos aqui presentes nessa terra, nós não estamos no céu. É algo que é lógico, mas infelizmente para algumas pessoas é necessário fazer essa diferenciação, porque tem pessoas, principalmente o falso evangelho, ele tem trazido essa falsa expectativa de que a promessa de uma vida plena começa aqui na terra. Quando o Senhor Jesus deixou de maneira muito clara, no mundo tereis aflições. É lá no céu, em Apocalipse 21, é lá que não há choro, nem dor, nem morte. E a ideia do que o apóstolo João diz ali é justamente, a vida plena começa lá. Aqui nós recebemos uma pequena parte do Espírito. Por isso que usa-se a palavra peior, que significa literalmente, essa palavra é uma palavra de cunho comercial, que significa dar entrada. Então nós recebemos uma pequena parte do Espírito Santo, e aqui nós ainda estamos presos ao nosso corpo e à nossa velha natureza. Então aqui ele diz, eu vou ler esses versículos iniciais, irmãos, porque hoje à noite nós vamos fazer uma comparação entre duas igrejas que receberam cartas do Senhor Jesus, lá em Apocalipse capítulo 7. Essa vai ser a nossa metodologia de hoje. Mas eu gostaria de ler primeiramente essa parte aqui, 2 Coríntios, para que nós pudéssemos passar para Apocalipse capítulos 2 e 3. Sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, o apóstolo Paulo está falando do nosso corpo. Temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos eterna nos céus. 2 Coríntios 5, versículo 1. Versículo 2 agora, e por isso neste tabernáculo é o nosso corpo. A ideia de tabernáculo é a ideia de tenda, que significa uma habitação temporária. Por isso, enquanto neste tabernáculo gememos, olha a ideia que o apóstolo Paulo fala, gememos, somos constantemente. Ontem à noite, hoje, eu fiz algo que eu gosto muito de fazer, que é assistir o filme Paulo Apóstolo de Cristo, uma das coisas que eu mais gosto de fazer. E não é porque o filme é bonito, não, é porque para mim, para minha alma, é importante entender o que é ser cristão. É entender que ser cristão é aquelas pessoas que estavam dispostas a morrer por Cristo, e não o que a gente vê hoje. Hoje é difícil você encontrar um cristão. Você pode encontrar, você pode até permitir-se ser enganado com as pesquisas que dizem que nós temos milhões de evangélicos no Brasil. Não temos. Talvez nós não tenhamos nem milhões de evangélicos no mundo. Ser cristão é outra coisa. A ideia de cristão tem a ver com ser parecido com Cristo. O Senhor Jesus, desde o começo, ele disse: vocês, serão como ovelhas no meio de lobos. O que a gente tem visto hoje são cristãos que são lobos brigando com lobos, ou seja, com pessoas do mundo. Crente brigando com não crente, é lobo com lobo. Que é isso? A gente não é ovelha? Que é isso? Então aqui ele diz, é por isso que neste tabernáculo gememos. No filme, inclusive, tem uma passagem onde determinado grupo se revolta, pega em armas, tenta soltar Paulo. Paulo diz, eu não vou sair daqui não. Quem mandou vocês? Cristo. Paulo diz, vocês estão matando em nome de Cristo, vocês nem conhecem a Ele. A nossa arma é o amor, não a violência. Na igreja moderna, nós ouvimos pastores renomados e com seus títulos de doutorado, mestrado, dizendo que atirariam sem nem pestanejar se alguém tentasse roubar eles. Você diz assim, não é possível. Esse homem nunca conheceu a Cristo, mas ele tem doutorado em teologia.
mas ele nunca conheceu a Cristo. Mas ele fez uma exposição assim, quase que perfeita do Sermão do Monte, mas ele nunca conheceu a Cristo. Conhecer a Cristo é diferente. Conhecer a Cristo é aqueles cristãos do filme que iam ser lançados às feras e dão as mãos e começam a orar e louvar. Eles não estão amaldiçoando César, eles não estão amaldiçoando os romanos, eles estão indo para casa. Isso é ser cristão. E por isso neste tabernáculo gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Eu acho precioso, porque no filme Lucas diz, olha, eu não vou mentir para vocês, vai doer. Tinha crianças, adolescentes, adultos, idosos. Vai doer quando o leão arrancar um pedaço do seu braço, não se engane, vai doer. Cristão sente dor. Quem já teve uma encravada aqui? Né? Quem já teve problema de siso? O cristão sente dor, irmão. O cristão fica doente e o cristão morre. Só que a diferença do cristão é que na morte ele vai para o céu e o ímpio na morte vai para o inferno. Então o apóstolo Paulo diz, olha, nós sabemos, nós aspiramos por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Se todavia formos encontrados vestidos e não nus. Agora, irmãos, pasmem, eu não quero aqui, de forma alguma, dizer que estou trazendo uma novidade, provavelmente alguém já deve ter falado isso, mas eu não encontrei nenhum pregador da atualidade, e olha que eu estudei esse texto aqui, tenho estudado esse texto aqui já há um tempo. Mas aqui a gente vê uma clara referência da ligação de Adão e da nova criação feita em Cristo Jesus. Eu não sei se vocês já leram Gênesis. Lá em Gênesis diz que Adão e Eva estavam nus e não sentiam vergonha. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é, nós não vamos voltar para o jardim do Éden, nós vamos ter uma natureza superior. Nós não vamos voltar a um estado de inocência. Por que eu estou dizendo isso? Porque na Idade Média ficou-se, a Igreja Católica divulgou muito essa ideia de que no céu, né, teria-se a volta à inocência. Inclusive os artistas começaram a pintar os anjos como crianças. Não, lá a gente vai ter um conhecimento pleno, e conhecimento pleno sempre fala e aponta para a ideia de maturidade. Eu e você, a gente não vai voltar a ser como Adão e Eva, nós seremos como Cristo. Essa é a ideia de revestidos. Nós não vamos voltar ao estado de inocência do jardim do Éden. Nós estamos indo para o céu, um estado de conhecimento pleno e de identidade com o nosso Salvador. Por isso ele diz, nós ansiamos, não por ser encontrados nus, mas revestidos. E a ideia de revestidos aqui é uma túnica que nos envolve. Pois na verdade os que estamos neste tabernáculo gememos angustiados. Olha aqui, mais uma vez ele usa a palavra gememos, e agora ele usa gememos angustiados. Por quê? O que angustiava Paulo? Não por querer ser despido. Paulo está dizendo, não é que eu quero ser, não é que eu estou querendo morrer logo. É que nós entendemos que esse mundo não é a nossa casa. Não existe nada nesse mundo que nos complete. Olha, irmãos, deixa eu lhe dizer uma coisa muito direta. Não crie falsas expectativas no mundo. Se você tiver a quantidade de dinheiro que você sempre sonhou na conta bancária amanhã, você vai ser muito mais infeliz do que você é hoje. As realizações pessoais, elas só servem para mostrar para o crente que a felicidade não está aqui. José inclusive falou sobre isso ontem. O dia que ele pegou um carro na concessionária. Meu Deus, tanta gente mata e morre por causa disso, de um carro. Um negócio com 4 rodas. Tantas pessoas que acham, porque o carro, hoje em dia o que é um carro? É um símbolo de status. Você vê gente que às vezes compra aqueles carros importados e divide em 300 prestações, só para dizer que tem um carrão.
Por quê? Porque vivemos em um mundo de aparências, onde você tem que se vestir de uma maneira que as pessoas gostem, não de Cristo. Aonde você tem que andar e falar de uma maneira que as pessoas aprovem. E aí nós, como cristãos, vamos ter diariamente que fazer uma escolha: ou seremos pessoas socialmente aceitas, ou aceitas por Cristo, porque as duas coisas não vai dar, porque a sociedade secular anda em oposição ao caminho de Cristo. A gente vai ter que fazer escolhas. Você vai escolher se vestir como você vai andar, como você vai falar, como você vai se posicionar, como na resolução dos seus conflitos, inclusive dentro da igreja, como a gente vai fazer isso. Porque a igreja é um lugar onde surgem muitos conflitos, é onde Satanás de fato quer atrapalhar, pois é onde Deus se manifesta de maneira mais poderosa. Então aqui ele diz: pois na verdade nós que estamos neste tabernáculo gememos angustiados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos. Ou seja, a gente não está querendo voltar para o paraíso. Ô Senhor, deixa... Vocês se lembram que quando Adão e Eva foram expulsos, Deus colocou anjos com espada flamejante? Ô Senhor, deixa a gente voltar para lá. Não, o que Deus tem preparado para nós é muito melhor do que aquilo que Adão e Eva receberam. Jesus diz: eu estou indo preparar morada para vocês. Então é uma outra realidade que Deus propôs. Por isso que é graça. Se a gente voltasse para a realidade de Adão e Eva, já seria maravilhoso. Mas Deus tem algo muito melhor para a gente. Por isso que Paulo ficava constrangido quando entendia o plano de Deus. Mas Deus, como é que você está fazendo algo tão maravilhoso para pessoas tão malignas como nós? Aquilo deixava o apóstolo Paulo perplexo. E a única forma que ele conseguia externalizar isso é: o amor de Cristo me constrange. Eu fico constrangido. Quando eu entendo o plano de Deus, e Paulo foi um dos que entendeu mais o plano de Deus aqui na terra, quando o apóstolo Pedro dizer que Paulo escrevia coisas difíceis, porque o apóstolo Paulo entendia coisas complexas e tentava passar isso por meio das cartas, como está fazendo aqui. E muitas pessoas pervertiam e pervertem até hoje. E ele diz lá em 2 Pedro 3, para sua própria destruição fazem. Gememos, pois o nosso desejo é ser revestido para que o mortal seja absorvido pela vida. A verdadeira vida se inicia quando os nossos olhos se fecham. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto. Ó, que coisa linda. Quem preparou isso? Quem disse que ia ser dessa forma? Vocês se lembram do diálogo de Jesus com o ladrão da cruz? Eles estão ambos numa situação semelhante, condenados à morte. E o ladrão olha para Jesus e diz... Primeiro ele olha para o outro e diz: você não teme a Deus? Nós estamos aqui porque merecemos. A gente fez um crime, a gente cometeu um crime que é punido dessa forma, mas ele não fez nada. E aí depois ele olha para Jesus e diz: mestre, lembra de mim quando ele traz no teu reino. Que coisa, né? Talvez para a gente uma coisa muito simples, mas quando você entende como o nosso coração é maldoso, para dizer isso, aquele ladrão teve que ser regenerado. Para enxergar Jesus da maneira certa, o nosso coração tem que ser trocado. E aí Jesus olha para ele e diz: ainda hoje estaremos juntos. Ainda hoje estaremos juntos. Para isso. Que coisa. Foi o próprio Deus que nos preparou para isso.
Aí você olha para aquilo que Jesus ensinava, Lucas 16, o rico e Lázaro. Lázaro morre, ainda hoje. No instante da morte de Lázaro, anjos vêm buscar Lázaro e levar ele para o céu. Lázaro não ficou dormindo, como alguns defendem. Lázaro não ficou como fantasma vagueando. Não, Lázaro foi para o céu. Esse é o plano de Deus. Ora, foi o próprio Deus que nos preparou para isso, outorgando a nós o penhor do Espírito. O cristão, ele sabe no seu íntimo para onde está indo. Ele está indo para casa. Ele foi regenerado e, portanto, ele anseia em estar em um lugar onde a sua alma regenerada está sendo preparada para habitar. E cada dia que andamos com Cristo aqui na terra é um dia que nos prepara ainda mais para a nossa chegada no céu. Então aqui é importante nós entendermos, irmãos, e eu queria parar aqui, se Deus permitir, amanhã teremos estudo e eu vou dar continuidade aqui a 2 Coríntios. Mas hoje eu queria traçar um paralelo entre duas igrejas, lá em Apocalipse, para que a gente tome um choque de realidade, que tipo de igreja nós somos, que tipo de cristão nós somos, porque a igreja nada tem a ver com coisas materiais, mas a igreja tem a ver com as nossas almas. Templo do Espírito Santo é essa reunião aqui. Você em casa sozinho não é templo do Espírito Santo, não. Não no contexto que Paulo ensina em 1 Coríntios. Mas é a reunião de crentes que é o templo do Espírito Santo. Deus deseja que os seus filhos andem juntos. A sua família ande junta. Se reúna. Então aqui, irmãos, eu gostaria de convidar vocês a abrirem comigo para essa realidade. Primeiro eu vou falar da igreja que muitos querem ser e que Deus não quer que sejamos. E depois eu pretendo falar da igreja que nós devemos ser, né? Primeiro eu vou falar da igreja que não é boa, e depois eu vou falar da igreja que a gente tem que ser, que é o nosso referencial de cristianismo. Desde já vou dizer para você, hoje eu vou traçar um paralelo entre a igreja de Laodiceia e a igreja de Esmirna. E eu quero começar pela igreja de Laodiceia. Apocalipse 3,14. É a igreja moderna. O que eu vou falar para vocês é a igreja evangélica atual, principalmente no nosso país, aonde o movimento evangélico tem tomado uma proporção tal que tem influenciado política e economia. Basta você olhar para o que está acontecendo em Brasília e você vai ver os cargos. Isso nunca aconteceu na história do Brasil, nunca aconteceu, onde nós temos cerca de 3 ou 4 ministros de Estado evangélicos. Um deles, inclusive, é pastor. 2 deles, pastor. Da Justiça e o outro que assumiu recentemente, acho que é da Educação. 2 deles são pastores. Isso nunca aconteceu. Na história do Brasil, nunca aconteceu isso. Porque os evangélicos estão numericamente alcançando esse tipo de proporção. Agora você olha para a realidade do nosso país, do ponto de vista moral, do ponto de vista da igualdade social, e não mudou nada, muito pelo contrário, piorou. Então esses evangélicos que estão no poder estão fazendo o quê? Esses dias, eu não me lembro, foi um desses evangélicos que assumiu algum tipo de cargo no Estado, eu não sei qual foi o cargo, foge a memória qual foi, e ele dizia, eu tenho um compromisso por um Estado laico. Oh, como assim um Estado laico? Você não é evangélico? Você crê em quê? É porque se ele falar que ele crê em Cristo e quem não tem Cristo está morto espiritualmente, tiram ele do cargo, ele não quer ser do cargo. É a mesma realidade dos evangélicos que estão se escondendo debaixo da cama.
para não pegar o coronavírus. Então essa é a igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia tem uma característica, é uma igreja que acha que tem tudo e não tem nada. É a realidade atual dos evangélicos, é isso aí. Eles acham que tem tudo. Se você for conversar com um evangélico hoje, e você der um panfleto para ele, você não, já conheço a palavra. Você conhece o quê, rapaz? Conhece a palavra? Eu sou crente pela misericórdia. É mesmo, meu filho. Me diga aí o que é justificação. Me fale de santificação. Me fale da natureza de Cristo. Me diga qual é a ordem de Cristo para a sua vida. Varão, cada pessoa vê Cristo de um jeito. Como a história, rapaz. Então a gente vive no universo evangélico, aonde tem os evangélicos, eles são mais parecidos com Einstein do que com evangélicos. Eu estou falando de Einstein porque Einstein desenvolveu uma teoria, a teoria da relatividade. Vocês já ouviram falar, vocês já devem ter ouvido falar disso, embora alguns, a gente nem tem a obrigação de saber disso, mas é que tudo é relativo. Então assim, você tem direito de pensar o que você quiser, do que você quiser. Agora Einstein, que era judeu, ele faz isso até como um grito de revolta da sua criação, porque o Deus dos judeus, que teoricamente deveria ser o mesmo Deus dos cristãos, é um Deus de absolutos. Por exemplo, os judeus acreditam no Antigo Testamento igualzinho ao nosso. E está escrito lá, quando Deus apareceu a Moisés, o que foi que ele disse a Moisés? Moisés, você pode pensar o que você quiser de mim. Foi assim? Eu sou o que sou. Isso é algo absoluto. Não é algo relativo. Mas a gente vive num universo onde a igreja Laodiceia é a igreja dominante da nossa realidade. Uma igreja reprovada, onde cada evangélico tem sua opinião. E a Bíblia fica onde? Segundo plano. Então o anjo da igreja em Laodiceia escreve. Por quê? Porque a responsabilidade maior do que está acontecendo com o movimento evangélico é dos líderes. A quem mais é dado, mais é cobrado. Você diz que Deus te chamou como pastor. Você sabe o que Paulo diz? Que aqueles que foram chamados para liderar são os que vão sofrer mais. Então, por exemplo, aqui na igreja, quem foi o primeiro que ficou doente de Covid? O pastor. Quem foi que teve o Covid mais grave de todos aqui na igreja? O pastor. Quase morre o bichinho, né? Então, até agora, no pulmão aqui, hoje mesmo eu cheguei com um pouco de falta de ar. Porque eu acho que por conta desse tempo não está me ajudando muito, né? Mas Deus está no controle de tudo. Então a gente observa, irmãos, que a culpa começa sempre na liderança. O que você ouve de determinados líderes evangélicos hoje, irmãos, eu acho que até Satanás fica com vergonha. Líderes evangélicos, eu não estou falando de evangélicos que nunca conheceram a Bíblia ou que nunca leram a Bíblia, eu estou falando de líderes evangélicos que muitas vezes arrotam os seus títulos, escreveram livros, e eles falam coisas que você fica assustado. Não é possível que um camarada desse leu a Bíblia. Porque até um crentezinho medíocre como eu, que leu a Bíblia, sabe que o que ele está falando é uma heresia enorme. Como, por exemplo, o irmão José trouxe um vídeo para a gente, alguns meses atrás, de uma conferência, uma grande conferência da Fé Reformada, onde alguns pastores extremamente renomados no ambiente reformado do nosso país. Um deles era pastor de jovens de uma igreja grande, com milhares de membros, aonde ele disse que num aconselhamento pastoral chegou um adolescente que estava sofrendo bullying, e ele, como pastor, disse: se alguém for dar um murro em você, você tira com a mão e dá com a outra. O pastor aconselhou o jovem. Esse pastor tem livro escrito, tem mestrado e doutorado em teologia. Não me pergunte, eu não vou dizer que é da Igreja Presbiteriana do Brasil, não vou.
Então, a ideia hoje em dia é vale qualquer coisa. Qual é a base bíblica para esse homem dizer tire com a mão e dê com a outra? Se o próprio Jesus disse que a gente tem que oferecer a outra face. Ah não, mas é porque Davi. Ah não, mas é porque Abraão foi lá e quando Ló foi... Ló nas cidades lá, que Ló morava em Sodoma e Gomorra e foi levado, Abraão pegou 318 e matou, e está vendo como é? Não estou vendo nada, meu filho. Eu quero saber, Jesus falou o que sobre isso? Quem é que dá a palavra final? Quem é que é o verbo? Quem é que é a verdade? Quem é que é aquele que a gente não pode tirar o olho? Senão a gente cai. Aí vem um desse cheio de doutorado, cheio de nome, cheio de tudo, só não tem o Espírito Santo e nem a palavra de Deus. Mas o resto com certeza ele deve ter, inclusive cheio de demônio. Porque para falar uma coisa dessa, não estava sozinho. E a influência de uma pessoa dessa. É por isso que ele está dizendo ao anjo da igreja. Imagine a influência desse homem nos jovens evangélicos modernos. Eu e você nos escandalizamos com esse vídeo. Mas tem muito evangélico que está aí batendo em colegas baseado nisso. Ah não, cheguei lá na escola, tentaram fazer bullying comigo, eu peguei um pedaço de pau, dei na cabeça, porque o meu pastor disse que crente é assim. E está lá na igreja, cantando no louvor, se bobear, ele faz o louvor da igreja. Agora se você chegar perto, ele pega o violão e quebra na sua cabeça. Porque o pastor já autorizou. Ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: estas coisas diz o amém. Olha como Jesus se apresenta. O amém significa o quê? Que assim seja. Quem está falando aqui é quem pode falar, é que Jesus está dizendo. Porque Jesus está diante de uma igreja que tem opinião formada a respeito de tudo. E não segue as ordens dele. Aí ele está dizendo, vocês têm opinião de tudo. Por que vocês não seguem o que eu mando? Porque vocês me chamam de Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando. Eu sou o amém, não vocês. A palavra de vocês não tem poder nenhum. O aconselhamento de vocês é diabólico quando se distancia da palavra. Se tem alguém que gosta de perverter a palavra de Deus, é Satanás. Usar exemplos fora de contexto. Essas coisas diz o amém. O princípio da criação de Deus, olha que coisa linda. Eu sou o princípio da criação de Deus. O que Jesus está querendo dizer para essa igreja? Vocês se esqueceram do principal. O referencial sou eu. É como, por exemplo, irmãos, você pode fazer um churrasco sem carne? Vamos imaginar que a gente marcou um churrasco na casa do irmão comum. E aí, o responsável por levar a carne é o irmão Quinho. E aí, Paulinho vai levar o sal. O irmão comum vai levar, ele já vai dar a casa. Outra pessoa vai levar o carvão. Outra pessoa vai levar a laranja para fazer suco, que refrigerante faz mal à saúde. E aí, o irmão Quinho chega e diz: aquele jeito dele, era eu que tinha que trazer a carne. Rapaz. Rapaz. Aí de repente a irmã Rita se lembra: rapaz, a gente tá com umas galinhas aqui, vamos fazer. Aí não é mais churrasco, já é o quê? Uma galeteria. Vai ser Por quê? Porque para ser churrasco tinha que ter o quê? Carne. Irmãos, para ser igreja, me perdoe até essa comparação esdrúxula, mas para ser igreja tem que ter Cristo. Glória a Deus. Cristo é o cabeça da igreja. Se não tem Cristo, não tem igreja. Se você vem para cá e fica falando Davi, Salomão, Abacuque, sim, e Cristo está onde? Spurgeon dizia: qualquer passagem da Bíblia que você pegar, pegue logo
e conecte a Cristo. Uma pregação evangélica sem Cristo, ela não é evangelho. Ah, mas eu estou falando de Gênesis. E quem foi que criou o céu e a terra? E quem foi que disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança? E quem é que é a luz do mundo? Qualquer lugar da Bíblia, Cristo está em toda a Bíblia. Inclusive a Bíblia termina com o chamado Maranata, Maranata, vem Senhor Jesus. Então, ele diz no princípio, eu sou o princípio da criação de Deus. Vocês se esqueceram do básico, do essencial. Vivemos uma época em que as pessoas têm buscado rótulos, mas vivem de maneira vazia. Não tem nada dentro. É uma preocupação só por rótulos. Como eu disse a vocês, agradar os outros, viver uma vida em que as pessoas aplaudam, em que seja aceitável pela sociedade. Por exemplo, a sociedade está aplaudindo as igrejas evangélicas que estão de porta fechada. Imagine. Spurgeon já dizia, uma igreja que o mundo ama, Deus odeia. Essas coisas diz o amém, a testemunha fiel. Se tem alguém que deu um testemunho fiel acerca de Deus, quem foi? Jesus. Você quer saber quem é Deus? Olha para Jesus. Felipe, eu e o Pai somos um, Felipe. A essa altura do campeonato, Felipe. Os 45 do segundo tempo, você diz, mostra-nos o Pai. Esse tempo todo eu estou com você. Então aqui ele diz, eu sou a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. E aí ele olha para a igreja, olha que coisa assustadora. Imagine Jesus olhando para cada um de vocês de maneira pessoal hoje. E para mim. Pessoal. Eu conheço as tuas obras. Jesus não disse, eu conheço a sua confissão de fé. Eu conheço as suas doutrinas da graça. Você leu as doutrinas da graça de John Piper? Que coisa boa. Você faz parte de uma igreja reformada? Maravilha! Eu conheço as suas obras. Falar e fazer são coisas diferentes. Jesus deu um exemplo, por meio de uma parábola, de um homem que tinha 2 filhos. E chegou a época da colheita. E ele diz para o filho mais velho, filho, vamos me ajudar. E ele diz, pai, eu vou te ajudar. Mas ele não foi. E aí ele chega para o filho mais novo e diz, filho, vamos me ajudar. Aí o filho mais novo diz, pai, eu não vou não, todo ano esse negócio de ficar ajudando na colheita, já estou cansado disso. Mas ele se arrepende da maneira como tratou o pai e vai ajudar o pai na colheita. Tem até um desenho bíblico sobre isso. Aí Jesus pergunta, qual você acha que agradou o pai? O que disse e não fez, ou o que foi lá, se arrependeu e fez? A gente vê uma igreja onde tem um monte de gente que diz que acredita em Cristo, que acredita nisso e naquilo. Sim, cadê a prova? Cadê a evidência? Me mostra. Se você não tem alegria em vir para a casa de Deus, você vai fazer o que no céu? Me diga aí. Uma das maiores marcas de um cristão regenerado é o desejo quase que desesperador de ir para a igreja e se encontrar com seus irmãos. Não é uma obrigação estar aqui. É um privilégio. Sabe, irmãos, a gente olha para o mundo e vê que tem gente, principalmente nos países europeus, onde o pessoal compra ingresso para o campeonato inteiro de vez. Campeonato inglês, campeonato italiano, os sócios do clube lá, do Barcelona, do Atlético, eles compram ingresso para o campeonato inteiro, eles não querem perder um jogo lá na casa deles. E você já viu alguém indo para o estádio de futebol assim? Rapaz, vou ter que assistir esse jogo aí, vai demorar 90 minutos, rapaz.
E o juiz ainda dá acréscimo de juiz. Nada, porque a camarada está lá no ônibus. Pegar um ônibus na chuva, meu filho, que tem jogo que é em chuva. Se você for lá para a Europa, tem jogo que é na neve. Eles estão lá, os torcedores, meu filho, tudo coberto com aquelas roupas assim. E quando o time dele faz gol, eles ainda pulam. Eu acho que pula assim para se aquecer, né? E se o time ganha, vai todo mundo comemorando. Aí as pessoas vão para a igreja. Imagine, vai ter que ir para a igreja. Vai no ônibus assim. Se o ônibus demora, olha, se esse ônibus demorar mais de 20 minutos, eu não vou não. Eu vou dizer, pastor, que eu fiquei no ponto, não passou. Ô, não passa não. Aí vai estar vindo o ônibus. Aí você, rapaz, esse pastor ficou orando. Olha, tomara que não seja o meu. Tem tanta gente, irmãos, que está agradecendo o Covid. Por quê? Porque agora tem desculpa para não ficar em casa. Não, pastor, sabe como é, né? A gente tem que ser cessado. Quando acabar, eu volto. Para onde? Você vai voltar para onde? Para ocupar um lugar aqui? Porque você não faz parte daqui. Se você fizesse parte, você estava aqui com a gente. Então, a igreja de Laodiceia era assim. E Jesus olha para aquela igreja e diz assim: eu conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. É o quê? É virtual. Eu nem sou frio para dizer, vou abandonar o evangelho, estou desligando os evangélicos, vou de igreja. E nem é quente, a ponto de estar operoso na obra de Deus. Eu sou um crente virtual. Eu ainda continuo botando um amém no grupo. Eu ainda dou uns likes nos posts da comunidade. Mas eu estou quase deixando de dar, principalmente essas pregações que o pastor fala, é para mim. Não é para você essa pregação, é para todo mundo que acha que pode viver o evangelho de maneira virtual. O recado de Jesus aqui é muito claro: você nem é quente e nem é frio, você é virtual. Todo crente virtual vai parar no evangelho real. Porque no evangelho, meu filho, no inferno real. Porque o evangelho é muito claro. A vida cristã é uma vida vivenciada de tal forma que você pode pegar e sentir, como nós vimos o irmão José falando do sal ontem. Você pegar um feijão e botar na boca, você sabe se esse feijão está com sal ou não. Como é que a nossa vida está sendo vivida, irmãos? A mornidão espiritual tem invadido as igrejas evangélicas. E eles acham que são crentes. Mas olha o que o Senhor diz: quem deras fosse frio. Quem dera, se você tivesse vergonha na cara de assumir. Tem gente que não assume que é desviado. Por quê? Por causa de orgulho. Não vou dar o braço a torcer não. Vou continuar indo lá. Vou continuar fazendo oposição, aberta. Aquele maluco que fica dizendo que eu não sou crente. Quem é ele para dizer que eu não sou crente? Eu não sou ninguém. Agora, o seu problema é a palavra de Deus. Quem dera fosses frio ou quente. Jesus, só existem essas duas realidades. Só existem dois caminhos, dois destinos, dois tipos de gente. Não é assim? O mundo inteiro pertence ao maligno, mas nós somos de Deus. O irmão José ontem falou para a gente algo até assustador. Você entra no supermercado, o caixa não é regenerado. Ele está trabalhando para quem? O diabo. Ele não está trabalhando para o Walmart, ou para o Bom Preço, ou para o Atacarejo. Ele está trabalhando para o diabo, meu filho. Aí você pega o ônibus, o motorista não é regenerado, nem o cobrador. Eles estão trabalhando para quem? Para quem? O diabo. Aí você chega em casa e seus parentes não são regenerados. Quem você acha que está lhe esperando lá? Faraó.
mas nós somos de Deus. Tem uma das cenas do filme assim que é bem forte, né? É um dos motivos até que eu não deixo as minhas filhas assistirem esse filme. Elas assistem Policarpo, né? Lele já assistiu Policarpo, acho que já bateu o recorde. Ele já assistiu mais Policarpo da história. Mais de 50 vezes, mais de 100 vezes. De manhã e tarde de noite. Ela tiraram do YouTube, acho que por causa dela. Mas eu vou arranjar uma forma de você ver, filho, fique em paz. Mas o apóstolo Paulo, eu não deixo muito elas assistirem, porque tem algumas cenas assim um pouco fortes. Uma delas é essa. Lucas está passando de noite e um irmão em Cristo que ele tinha ajudado de manhã estava numa pilastra sendo queimado ao vivo. E Lucas faz uma menção de tentar fazer alguma coisa e o irmão diz: não. Você faria isso? Ou entregaria Lucas? Lucas, me ajuda, rapaz! Quem morreu foi, né? Mas Lucas ainda tinha coisas para fazer. O irmão diz: não. Foi fácil para ele? Quem viu assim, viu o filme, sabe que não foi fácil. E os guardas se divertindo em trazer sofrimento aos crentes. É assustadora, né? Mas essa é a natureza humana. Como você acha que um islâmico assassina um cristão? Com prazer. Vocês já viram cenas como essa vinculadas na internet? Não é isso, irmãos. Nesse exato momento, tem cristãos que desejariam estar no seu lugar. No lugar dessas pessoas que ficaram em casa, que tiveram a escolha de vir para a igreja, assistir um culto e se abraçar com seus irmãos, e se alegrar com seus irmãos, ou ficar em casa. Elas tiveram essas escolhas. Algumas pessoas tiveram essa escolha hoje e escolheram ficar em casa. Tem uma série de cristãos espalhados pelo mundo, onde o evangelho é perseguido. Hoje eu entrei de novo. Eu faço isso algumas vezes. No site Portas Abertas, tem sempre lá 50 países onde o evangelho é mais perseguido. Tem algumas histórias que você lê e você fica assim: rapaz, não sou crente não. Os nomes muitas vezes são preservados. Adolescentes que estão indo para a igreja, a mesma igreja que na semana passada um grupo islâmico metralhou. Você iria de novo? Você iria para a igreja sabendo que corria o risco do mesmo grupo voltar e metralhar de novo? Pois é, eles foram. O fogo queima, a água molha e o crente glorifica a Deus. Você é crente? Então, é isso que ele está dizendo. Não tem essa ideia que tem sido disseminada, que você pode ser cristão e viver a sua vida ao seu modo. Isso é uma ideia diabólica. Sabe, essa é a proposta para Cristo. Mateus 4, Lucas 4. Prostre diante de mim, eu te darei tudo que você quiser. Você não precisa ir para a cruz. Você precisa correr o risco de pegar o Covid. Deixa aqueles crentes malucos pegar. Você fica em casa assistindo um culto e você vai ser tão abençoado quanto eles. Você acha mesmo? Quem já assistiu o culto pela internet? Eu já assisti. Quando eu estava em quarentena. Ficava com vontade, sabe, de vir, mas eu não podia. Então ele diz assim: você não é frio nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno. Quem é que dá esse diagnóstico? Jesus. E o que significa uma pessoa ser morna? Ela é crente, mas ela não é crente. Ela não é o irmão José da vida. Todos vocês que estão aqui são crentes. Eu quero acreditar nisso de todo o coração.
Mas saiba que Satanás quer amornar vocês. Ele não quer esfriar vocês. Porque há o perigo de você se esfriar e acontecer com você o que aconteceu com o filho pródigo. Você lá no seu gélido Polo Norte, você vê, meu Deus, eu estou fazendo esse lugar frio, vou voltar para casa do meu pai. Não, ele quer que você fique num lugar morno. Para que você não nem pense nisso, de voltar a viver uma vida cheia do Espírito. Ele quer manter você nesse lugar do auto-engano. Tantas vezes o apóstolo Paulo usou essa expressão, não vos enganeis. Determinadas pessoas que vivem na prática de pecado aberto não vão para o céu. Por quê? Porque não são crentes. Aqui nesse livro de Apocalipse, no finalzinho, tem uma lista das pessoas que não podem entrar na cidade celestial. Covardes. Não podem entrar. Vamos imaginar. Você é crente, você está com muito medo de pegar o Covid e de ter alguma coisa séria. E aí por isso você não vem para a igreja. Mas aí você morre por outra coisa. Você acha que você vai para onde? Não, mas eu estava fazendo tudo certinho. Eu só estava com medo de pegar o Covid e morrer. Os covardes não entram aqui. E aí? O que você vai dizer disso? Porque não tem isso. Eu vou sempre repetir isso para ver se uma hora entra. Não tem duas classes de crente. Tem duas classes de pessoas. O que faz de você um cristão, um crente, um evangélico, mais uma vez, não é tanto o que você fala, mas se o que você fala é condizente com o que você faz. Porque não adianta você falar o que é certo e viver de forma errada. Paulo dizia, o viver é Cristo e o morrer é lucro. E foi porque decapitado a mando de César lá em Roma, no ano 65. Ele foi lá e disse, não, viver é Cristo e o morrer é lucro. E ele provou isso com a sua vida. Mas Demas provou isso com a sua vida? Não, Demas disse que vai morrer é outro. Eu vou aqui, me salvar. Então aqui, assim porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Você sabe o que é um vômito? Do ponto de vista fisiológico, é a rejeição do corpo em relação a um determinado alimento que está fazendo mal ao corpo. É por isso que tem vezes que quando você vomita, você melhora, né? Está passando mal, aí você bota aquilo para fora, e aí você diz, papai, melhorei. Por quê? Porque aquele alimento estava me fazendo mal. Isso é o vômito. Pessoas que estavam dentro da igreja, mas nunca estiveram em Cristo. O testemunho dessas pessoas é deplorável. E agora mais ainda a gente vê isso. E muitas pessoas falam da morte, do risco da morte. Tem uma pregação muito boa do pastor Marcos Salles, que ele fez essa pregação acho que no último domingo, aonde ele diz, igreja, grupo de risco. Ele é da comunidade cristã de Londrina, onde ele revela a decepção dele com vários líderes evangélicos, e inclusive com membros da igreja dele. Fala lá do número, a igreja dele parece que tinha 240 pessoas. 240, que desde que começou o Covid, 95 deixaram de ir. Imagina. Eles tinham esse controle, aqui a gente não teve, graças a Deus. Quem controla o número de quem entra e quem sai é Deus. Mas você vê como é, quase metade. Aí ele fala na pregação de uma senhora que ele aconselhou e que ela disse, pastor, esse final de semana eu vou, eu não consigo, mas eu vou. E aí estava lá e ela não tinha ido.
família. É mesmo sua família? Eu pensei que sua família era aqueles que ouviam obedecer a voz do Pai que está no céu. Não é não? Quem é sua família? Ah, mas se eu for, meu marido vai me deixar. É mesmo? Não está escrito em 1 Coríntios 7. Minha esposa vai me deixar. 1 Coríntios 7 fala o quê? O cônjuge incrédulo que quiser se apartar. E aí? Você sabia que nesse exato momento tem uma menina de 14 anos, mais ou menos, na Índia, que está morando na rua? Porque ela foi evangelizada, ela creu no Evangelho e ela foi expulsa de casa. Eu creio que, com certeza, Deus vai enviar um cristão para que ela possa ter algum lugar para ficar. Mas ela foi expulsa de casa, 14 anos, na Índia, porque ela creu no Senhor. Isso é uma realidade, não é do século I, não, é só uma realidade de 2020. Nós que estamos aqui no Ocidente, parece que a gente está numa banheira de hidromassagem, aonde que se o culto não for agradável para a gente, se não fizer a massagem certinha, não foi agradável. Eu não senti uma liberação da minha tensão muscular. Vou procurar um outro massoterapeuta. As pessoas querem um culto agradável. O pastor tem que tomar cuidado até com a entonação da voz, porque se a voz for muito alta ou muito grave, pode ser que o povo não goste. É brincadeira. Tem cristão morrendo, metralhado, esquartejado, queimado. E você está deixando de viver Cristo por causa de um vírus. É sério isso? Eu nunca pensei que eu teria que pregar sobre isso. E de maneira até repetida. E as pessoas ainda encontram um argumento. Só que não vem daqui, né? Não, outro dia eu vi um pastor que eu me decepcionei muito, um pastor de Recife. Me decepcionei muito, ele tinha uma série de Gênesis muito boa, de 2006. Mas atualmente ele está se vestindo assim, parecendo que ele é um bilionário. Um senhor de 50 anos de idade, com gel no cabelo, não sei se ele está querendo ser jovenzinho, de novo. Dizendo, né, nós temos que respeitar as autoridades. Gente, esse não leu Atos não, filho. Se Pedro e os apóstolos fossem respeitar as autoridades, você não era evangélico, nem eu. O evangelho tinha acabado naquela semana. Que os apóstolos foram lá, imagine. Olha, Pedro e vocês aí cheios do Espírito Santo, vamos aí tirando esse Espírito Santo aí. Vocês não vão pregar mais nada, viu? Porque o Covid está aqui em Jerusalém, está tudo fechado. Não prega mais nada em Jerusalém, viu? Se vocês pregarem, a gente vai pegar você, ó. Nem não era multa não, viu, irmão? E não era só prisão não, viu? É açoite e morte que ameaçaram eles. Não foi só de prisão, nem multa como hoje. Foi açoite e morte. Foi o que Pedro falou. Pedro falou na cara deles. Pense vocês, se a gente vai obedecer vocês ou Deus. Aí veio um camarada que diz: temos que obedecer às autoridades. Claro que a gente tem que obedecer às autoridades naquilo que não nos coloque contra Deus. Porque Deus é a maior autoridade. Mas a gente parece que o mundo parece não, literalmente parece que a igreja está de cabeça para baixo. A igreja deveria colocar o mundo de cabeça para baixo, mas parece que são os valores do mundo que estão invadindo a igreja e colocando ela de cabeça para baixo, como a igreja de Laodiceia. Eu já quero concluir por causa do horário. Imagina, eu ainda queria falar de Esmirna. Esmirna vai ficar apavorando. Se eu conseguir concluir Laodiceia. Pois dizes, estou rico. Essa é a igreja de hoje. Estou rico. Tem ideia de riqueza, irmãos? O irmão José deixa bem claro isso. Ele que
tem exposto para a gente recentemente o Sermão do Monte. A ideia de riqueza não tem tanto a ver com o fato de você acumular bens materiais, mas é a ideia de autossuficiência. É por isso que a primeira bem-aventurança é o quê? Você que é pobre em espírito, de vocês é o reino dos céus. E o irmão José já ensinou para a gente já aprendeu que no grego tem duas palavras para pobreza. Tem a palavra pobre, aquele que tem pouco, mas consegue se sustentar, consegue comer. E tem a palavra pobre também, que seria traduzido para o português no sentido de miserável, que é aquele que depende do auxílio de outra pessoa. Vamos imaginar, por exemplo, alguém que tem um AVC e que não consegue, muitas vezes, não consegue fazer algumas coisas. Ele vai precisar de alguém ajudando ele. Essa ideia de miserável, alguém que precisa ajudar. É a ideia, por exemplo, de Bartimeu, cego mendigo. Por que Bartimeu era um cego mendigo? Será que como cego, na Israel de 2 mil anos atrás, ele ia achar algum trabalho? Então ele dependia do quê? Daquilo que davam para ele. Essa é a ideia de miserável. Aí Jesus diz, bem-aventurados são esses, pobres em espírito, deles é o reino dos céus. Aí vem uma igreja que se achava o quê? Autossuficiente. A gente não precisa de Jesus, a gente não precisa nem orar. A gente faz os nossos planejamentos aqui, tudo certinho, bate. Para que orar? Não, a gente faz o nosso programa. Como outro dia o irmão José estava falando de uma pregação que ele viu, não, igreja tem que ser num lugar que tenha ponto de ônibus perto, central, tem, sabe? É o que? É comércio? É assim que uma pessoa escolhe uma loja para botar. Igreja não tem nada a ver com isso. Igreja é onde Jesus planta ela. Pode ser no lugar mais longe do mundo. Onde foi que João Batista começou a pregar? No centro de Jerusalém? No deserto, mas o povo todo ia lá. Então, a ideia de riqueza aqui é algo que vai muito mais além. Nós temos hoje em dia uma igreja evangélica autossuficiente, onde os pastores acreditam muito mais naquilo que outros homens escreveram no Evangelho do que no que está escrito no próprio Evangelho. É por isso que você vai ver alguns homens que dizem, não, mas Calvino diz assim, mas o Ímpio diz assim. Não, eu quero saber o que Jesus diz. Jesus falou o quê sobre esse assunto? Não, mas veja bem. Não vejo nada. Então a igreja evangélica está cheia de homens falando de outros homens para homens. Mas não devia ser assim. Nós deveríamos ser mensageiros de Deus. A mensagem de Deus está aqui, ó. É essa mensagem que tem que ser passada. Mas uma igreja que se acha rica, ela se acha autossuficiente. É por isso que você vai ver pastores dizendo, outra heresia de um pastor extremamente famoso no nosso país, aqui nessa teologia reformada, que é a teologia mais próxima da correta, mas infelizmente o testemunho dessas pessoas é assustador, aonde ele diz que o grande desafio do cristão é viver como cristão sem sentir nenhuma comunhão com Deus. Como é que pode? É como se você dissesse, ó, você tem que viver, mas o seu coração não tem que bater. Como é que eu posso saber que eu sou crente se quando eu oro, eu não sinto a presença de Deus? Se o Espírito Santo não me guia nas minhas escolhas, que tipo de cristão é esse? Se está escrito lá na Bíblia que esses homens dizem crer, enviarei para vocês o dom do Espírito Santo. E lá está o próprio Jesus dizendo o que o Espírito Santo vai fazer? Guiará vocês em toda a verdade. Ele será o Consolador. E a palavra Consolador é uma palavra extremamente rica no grego. Significa não só aquele que consola, no sentido de quando você está passando por dificuldade, ele te ajuda, ele te consola, mas dá a ideia daquele que te ajuda em tudo. É o Espírito Santo, que habita em nós. Aí vem Romanos 8 e diz, porque o Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Mas o pastor que diz que você pode ser cristão sem sentir nenhuma comunhão com o Espírito Santo. Você acha que pode mesmo?
Zero comunhão com o Espírito Santo. Só a leitura de livros teológicos, pronto, já é o suficiente. É a igreja de Laodiceia. Ela se achava rica, abastada. Ó, o que é uma pessoa abastada? É uma pessoa que tem mais do que precisa. É como nós temos visto hoje. Você vai ver em determinadas igrejas que você vai ter lá inúmeros pastores. Está tendo um problema nas denominações. Eu não sei se vocês perceberam. Vocês já se atentaram para essa realidade. Que a carreira, né, episcopal, muitas pessoas têm visto isso como algo que dá lucro. Tem muita gente entrando em seminário teológico. Muitos seminários teológicos estão sendo abertos porque está tendo uma procura muito grande. E tem algumas denominações que estão com problema. Os pastores estão se formando no seminário, mas não tem igreja para eles. E ninguém quer ir para os lugares, né, que não tem igreja para plantar igreja. Eles querem ir para a igreja que já esteja lá, né, que já esteja pronta. Você imagina isso? Não tem Espírito Santo, não tem Deus dizendo vai ali, evangeliza aqui. É assustador o que essas denominações estão fazendo, essas convenções extremamente poderosas, onde esses pastores eles quase que não pisam no chão, eles se sentem, né, tão prepotentes. É assustador. Eu vi um desses, né, dizendo assim, na titulação dele, que ele recebeu o título de mestre em teologia. Tem um vídeo no YouTube, ele dizendo, né, é um sonho realizado, um sonho pessoal que eu sempre tive. E desde quando o crente tem que realizar sonho pessoal? O que está escrito em Gálatas? Hein? Sonho pessoal? Mata. Se você está fazendo mestrado, doutorado em teologia para se envaidecer, não vem de Deus isso não. Vem de Deus. E a pessoa fala isso abertamente. Eles não têm nem vergonha. Sabe, é assustador, irmãos. Eu não sei se vocês sentem isso. Às vezes é como eu disse, eu não sinto medo que vai ter. Eu sinto muita dificuldade. Os caras do orar, tem que orar muito mais. Mas assim, a realidade evangélica é assustadora. E a expectativa do futuro é mais assustadora ainda. Como disse o apóstolo Paulo a Timóteo. O apóstolo Paulo escreveu a segunda carta a Timóteo. Eu não sei se vocês já assistiram Paulo Apóstolo de Cristo. Eu creio que de tanto eu fazer propaganda, a maioria já assistiu. A gente inclusive já passou aqui, não foi? E o final do filme é justamente uma partezinha da segunda carta de Paulo a Timóteo. Porque a maioria da tradição aponta para essa realidade que Paulo escreveu essa segunda carta muito próximo do seu martírio, na sua segunda prisão em Roma. E você sabe o que é que ele diz a Timóteo? Os cristãos já estão sendo queimados, os cristãos já estavam sendo perseguidos por Roma, estavam sendo culpados pelo incêndio de Roma, mas ele diz para Timóteo, Timóteo, o futuro vai ser ainda mais perigoso. E aí ele diz o porquê. O perigo não é Nero perseguir a gente. O perigo é quando os próprios irmãos não suportam ouvir a sã doutrina e levantam para si mestres segundo os seus próprios desejos. Qual a realidade da gente? Não precisou de um Nero, não. Bastou um vírus para revelar que a maioria dos cristãos estão tentando salvar a sua vida e não as entregando-a por amor a Cristo. Eu quero já concluir, irmãos, me perdoe da demora. Pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. A realidade da igreja hoje, a gente não precisa de coisa alguma, a gente não precisa nem congregar. A gente pode ir o quê? YouTube, Facebook, tem como é o nome do Google, não sei o quê? Google Meet, né? Já está dizendo que é mentiroso, Google Meet. Google Meet, né?
Então, não, a gente nem precisa. A gente nem precisa ir para a igreja. Esse negócio de igreja presencial, não. Depois, como será a igreja pós-coronavírus? Será uma igreja muito mais virtual do que já é. O que você acha? Se é tão fácil assim a gente ser uma igreja, por que a gente não evangeliza o pessoal lá do Oriente Médio virtualmente? Por que esse pessoal nunca tentou fazer isso? Porque o poder do Espírito Santo não opera assim. O Espírito Santo, Jesus tinha um plano para aquele eunuco. Jesus poderia dar ao eunuco a mesma experiência que deu a Paulo, não podia? Mas o que foi que ele fez? Pegou o evangelista que estava lá no avivamento, lá em Samaria, e bota o bichinho para andar 120 quilômetros. Essa é a distância de onde o eunuco estava retornando para a Etiópia, de onde Filipe estava evangelizando. 120 quilômetros no deserto. Não tem carro não, não tem ônibus, não tem bicicleta, não tem cavalo que é pobre, foi de pé. O eunuco que tinha condições estava lá na sua carruagem. Filipe começa a ouvir ele e diz: aí, está ouvindo? É Isaías, né? E aí, está entendendo? Como eu posso entender? Ninguém me ensina. E aí Filipe evangelizou o eunuco, batizou o eunuco. Mas hoje em dia não. Hoje em dia provavelmente iriam evangelizar o eunuco virtualmente. Espírito Santo, não precisa ir lá não, Espírito Santo. Manda um zap para o eunuco. Eu faço uma videochamada com ele. E evangelizo ele. Daqui a pouco vai ter batismo virtual, meu filho. Já tem batismo virtual? Rapaz, o pessoal tá brincando não. Imagine, eu rumo água daqui e você se molha daí, viu? E você acha que o que ele está dizendo aqui é o quê? Eu vou vomitar essa igreja. Eu não aceito essa igreja. Eu não aceito esse tipo de adoração. Isso para mim é uma ofensa. Por isso ele diz: e nem sabes. Olha que coisa. O que significa essa expressão? Nem sabes. É uma pessoa que está enganada. Uma pessoa que não sabe é uma pessoa que está enganada. Por exemplo, vamos imaginar que você tomou uma multa de carro no carro. E aí chegou lá. Tem verde e amarelo, mas a mais grave é qual? E azul, né? Depende da gravidade, tem umas cores diferentes. Depende do órgão, né? Aí chegou lá a multa para você. E aí você, rapaz, eu nem sabia que eu tinha passado nessa velocidade, achei que tinha passado menos. Eu nem sabia. Eu me enganei. Não vai ter que pagar, meu filho. Então aqui ele diz: você nem sabe se é o pior estado que uma pessoa vive. Ele não sabe. Ele não sabe o que está acontecendo. Por ele mesmo. A pessoa que vive na escuridão. Nem sabes que tu és infeliz. Uma igreja infeliz. Qual é o principal problema hoje em dia? Depressão. E os crentes estão todos deprimidos. Por quê? Aqui é a resposta. Porque estão mornos. O irmão José falou ontem, eu acho que ele nem percebeu, que quando ele estava deprimido, ele ia conversar com o irmão João no posto. Aí depois do aconselhamento pastoral tinha, né, uma comidinha que Deus usava e também já, né? Refrigério. Quando o irmão João viajou, meu filho, o irmão José me ligava todo dia: pastor, ele vai voltar quando? Eu digo: rapaz, ele disse que ia passar umas 2 semanas lá. Ô pastor, não passa esse tempo. Ele estava com o irmão João. Deus é tão forte assim na vida do irmão João, que nunca mais ele viajou. Para não ter esse risco do irmão José ficar, né, preocupado. Então, aqui, por você é infeliz. Por que você está vivendo a vida infeliz? Porque você está morno, você tem que se aquecer.
estar mais cheio do Espírito Santo e não mais vazio. Você tem que trabalhar mais para Deus e não menos. Você tem que dar mais para Deus e não menos. Você tem que evangelizar, você tem que ser útil. Glória a Deus. Tem que ter uma vida plena do Espírito. Não se esconder atrás de versículos bíblicos fora do contexto, por conta de um pretexto de uma vida sem Cristo. Então ele diz: você é infeliz. Você é infeliz. Crente pode ter depressão? Claro que pode. E a depressão muitas vezes é um presente de Deus na vida de um cristão verdadeiro. Para quê? Para ele se apegar ainda mais a Cristo. Pergunta a Spurgeon se ele achava a depressão ruim. Disse que nada, me levou para Cristo. E na época de Spurgeon não tinha nenhum estudo desses hoje de psicologia, de psiquiatria. Mas ele escreve sobre isso, sobre a dor da alma, uma dor inexplicável. E ele diz que aquela dor atraía ele a Cristo. Olha que maravilha. Mas essa daqui não. Essa é uma infelicidade que vem de um afastamento de Cristo, não de uma proximidade a Ele. São pessoas que dizem: eu estou muito infeliz, então esse final de semana eu não vou para a igreja, pastor. Eu acho que eu vou passar um final de semana na casa de praia de uns pais. Pastor, eu estou muito infeliz, então eu vou ver se eu faço yoga. Eu estou muito infeliz, então eu vou ver se eu adoto um cachorro. Eu estou muito infeliz, então eu vou ver se eu assisto umas séries de televisão de comédia para ver se minha cabeça sai um pouco da realidade. A igreja evangélica faz isso hoje. Eu estou muito infeliz, aí eu vou buscar refúgio aonde? No mundo. Mas que loucura, irmãos! É o que a igreja oficial está fazendo. Infeliz, sim, miserável. Você acha que você tem tudo? Ele está dizendo: você não tem nada. Você não tem nada. Mas ele não está falando miserável no sentido bom. Porque miserável no sentido bom é quando você se vê como miserável. Quando você se enxerga a sua total necessidade de Cristo. Isso é bom. Mas aqui é Cristo reprovando a igreja e dizendo: você acha que é rica, mas você não tem nada. É diferente do que a igreja de Esmirna vai ouvir. Ele diz: você é pobre, você é cega, você está nua. Você não está enxergando direito a sua própria realidade. Você está nua, você é uma igreja que não foi justificada. Que assustador. Mas se não tem justificação, não tem glorificação. Não, não tem não. Se não tem justificação, porque não houve regeneração. Isso mesmo, não houve. Porque os 4 elos da cadeia que estão lá no livro de Romanos, eles são inquebráveis. Predestinação, chamado, justificação, glorificação. Então, se um desses elos não existe, significa que os outros também não existem. Se tem um, tem todos. Se não tem um, não tem nenhum. É como o fruto do Espírito. Pastor, eu tenho os 8. Só não tenho o domínio próprio. Esse eu não tenho. Não adianta, eu já tenho 20 anos de igreja, não consigo. Então, meu filho, deixa ele dizer que você não tem nenhum. E você ainda tem o orgulho, a soberba e a mentira. Ele acompanhando. Porque não são os frutos do Espírito, é o fruto do Espírito. São 9 características que cada vez mais vão refletir na vida do crente. E que o crente vai refletir na vida do seu próximo. Então aqui ele diz: me perdoe a demora. Já pedi umas 3 vezes perdão, né? E vocês estão me perdoando. Sinto isso. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo que te enriqueceres, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a tua vergonha, a tua nudez, e colírio para ungir os teus olhos, a fim de que vejas. Eu vou terminar aqui, se Deus permitir, eu vou continuar a exposição de hoje, amanhã. Vamos dividir em 2 partes. Eu vou terminar aqui, aí amanhã a gente conclui, se Deus permitir, Laodiceia e fala um pouco de Esmirna. Mas eu quero concluir nessa passagem. Eu aconselho, olha que coisa, qual é o conselho para esses irmãos
que se esfriaram na fé, que estão mornos agora. Arrependam-se. Eu já repeti isso assim centenas de vezes, mas nunca vou cansar de repetir, porque aprendi com o apóstolo Paulo: vamos fazer de tudo para com todos, para se possível salvar alguns. Pecado, irmãos, a gente não justifica, a gente se arrepende e deixa. Então eu aconselho esses irmãos que abandonaram a igreja por conta do vírus, que se arrependam. Pastor, o senhor está dizendo para eles voltarem para a igreja, mas e se eles pegarem o vírus e morrerem? Aí eles vão para o céu. Ah, pastor, agora não veio mais ninguém desse jeito. Eu não estou aqui para enganar ninguém, irmão. Eu mesmo quase morri. Todos os dias eu tenho pais que não são cristãos, são católicos ferrenhos, e tenho uma preocupação enorme com a minha vida. Todos os dias eles me mandam, me ligam: meu filho, como é que está a sua saúde? Fica em casa, não vá para a igreja. Todos os dias. Hoje mesmo me mandou um zap antes: está chovendo, fica em casa. Porque o mesmo médico que me trata da minha pneumonia é o pneumologista de minha mãe. E aí ele disse para minha mãe como era o que estava acontecendo comigo, meu filho. Aí a bichinha ficou rupiada. E imagine uma mãe que ama o seu filho, como é o caso dos meus pais, que me amam, né, do ponto de vista humano, mas que não pode sair para ajudar porque está de quarentena. Ela tem justificativa porque ela não é cristã. Eu espero que, que o Senhor regenere ela, meu pai. Ela não pode sair de casa. Imagina que desespero. Seu filho está correndo risco de ser entubado na UTI, pneumonia, os diagnósticos, né? Conhece uma pessoa no hospital que tem acesso à ficha. Rapaz, o caso é assim. E aí? Eu podia ter morrido, irmão. Graças a Deus, o irmão José, o irmão João aqui, Kim podia ter continuado pregando. Com certeza Deus vai preparar alguém. Mas eu estou aqui. Por enquanto. Então uma pessoa pode pegar o coronavírus como cristão e pode morrer. E qual o problema? Um cristão quando morre vai para onde? O céu. Aqueles cristãos que foram comidos na arena. É porque a gente está sem projetor, irmãos, mas eu estava vendo um projetor usado para trazer. Eu quero trazer um projetor aqui no sábado, perdão, no domingo, e levar no sábado lá no Alto das Pombas, para projetar algumas imagens, para ver se cai a ficha dos cristãos sendo mortos na arena em Roma, de cristãos sendo apedrejados e queimados agora, pouco tempo, na igreja perseguida. Para ver se cai a ficha que ser cristão é um grupo de risco. Grupo de risco não é quem tem doença de coração, doença de glicose, diabetes. Grupo de risco não é isso não. Grupo de risco é crente. Crente é grupo de risco. O diabo quer matar os crentes. Esse é o grupo de risco. Mas o diabo sabe que é muito melhor para ele, diabo, pegar um ex-crente e fazer dele um servo dele. É verdade. Ele tem feito isso. Não, eu não vou matar você não, fique tranquilo. Eu vou lhe dar muitas coisas. E vou usar você como meu garoto propaganda para o meu falso evangelho. Tem desencaminhado a muitos. Por isso que o Senhor nos ajude na noite de hoje. A minha oração é uma só. Para mim, inclusive. Eu quero orar nessa noite, nem vou fazer nenhum tipo de pedido em relação às enfermidades. O Senhor sabe, nós estamos orando pelos irmãos enfermos e peço que vocês continuem em oração por eles. Nossa igreja é uma igreja pequena, onde nós conhecemos a realidade dos nossos irmãos, pela graça de Deus, temos essa proximidade e essa intimidade um com o outro. Mas eu gostaria muito de pedir ao Senhor hoje que abrisse os nossos olhos espirituais. Não deixasse que o príncipe deste século cegasse o nosso entendimento, como tem feito com tanta gente.
Ó Deus, abre os nossos olhos. Da mesma forma, Senhor, que Eliseu orou, que o Senhor abriu os olhos do servo de Eliseu e ele viu aquele exército que o cercava, mas havia um outro exército, muito mais numeroso e poderoso, que protegia o servo de Deus, a ponto daquele ajudante de Eliseu incrédulo, quando teve os seus olhos abertos, dizer: muito mais numerosos são os que estão conosco dos que os que estão contra nós. Abre os nossos olhos espirituais e ajuda-nos a entender que, independentemente dos problemas, das circunstâncias, seja ela qual for, é o Senhor que está no controle da nossa vida. Não podemos, Senhor, fugir das dificuldades que irão edificar a nossa alma. Não podemos, Senhor, deixar a nossa cruz em um canto e terminarmos a nossa jornada sem ela, porque sem a nossa cruz não entraremos pela porta do céu. Pois o Senhor nos disse: para te seguir é necessário renunciar a tudo, tomar a sua cruz e andar pelo seu caminho, Senhor Jesus. Nos ajuda a fazer isso, Senhor. Conselhos que muitas vezes decoramos, mas é tão difícil praticá-los. Até na noite de hoje, muitas vezes ficamos pressionados pelo relógio. Temos que terminar o culto logo, afinal de contas, muitos irmãos precisam retornar a casa. Ó Deus, ajuda-nos a nos livrar dessa pressão que o mundo nos coloca. Ó Deus, como nós precisamos, Senhor, ser cheios do Teu Santo Espírito. Como nós precisamos, Senhor, ter uma vida muito mais espiritual do que material. Pedimos, Senhor, na certeza que o Senhor mesmo nos deu, que todo aquele que pede recebe, todo aquele que busca encontra, todo aquele que bate, a porta lhe será aberta. Senhor, nós pedimos hoje, dai-nos a mente de Cristo, Senhor, para que possamos enxergar a nossa vida ao Senhor e as circunstâncias que nos rodeiam, Senhor, da maneira certa, para que possamos valorizar com os valores corretos. Do que adianta, Senhor, termos a nossa vida, vivermos numa longevidade grande, até 120, 130 anos, e morrermos e ir para o inferno? Que adianta, Senhor, conquistarmos um lugar na sociedade, dinheiro, sucesso, que daremos em troca da nossa alma, Senhor?